pais irresponsáveis. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui nos estúdios, pela primeira vez, o Lucas Pituba, ele que é tabelião, vai falar um pouco sobre esse assunto. Quer dizer que não é só botar a garotada aí no carro e se mandar e entregar para o tio e viajar para o casal viver uma nova lua de mel. Tem que ter responsabilidades, é isso, Lucas? Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Marcos. É isso. Não, como nós falávamos agora há pouco, na televisão, a Constituição brasileira define como prioridade absoluta as crianças. Então, para isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA, estabelece regras que tentam minorar crimes contra crianças e adolescentes. Na condição de pai, como nós somos, nós podemos entregar nossos filhos para um e para outro, mas sabemos que existe por trás de tudo isso pessoas mal intencionadas que podem levar essas crianças para lugares, seja lá para que finalidade criminosa for. Então, para isso, precisa sim de autorização de viagem dos pais. Existem em cada situação diferente e nós iremos conversar aqui sobre isso. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu trabalho com o Kel, tem lá os filhos dele e ele vai fazer uma viagem para um parque aquático em Garanhuns. Temos uma relação de amizade, não somos parentes, mas aí disse, não, as minhas filhas vai com o grupo do Kel, porque só vai crianças, e ali tem uma de 16 e uma de 11 anos. Qual seria o procedimento que eu deveria adotar para que legalmente ele pudesse viajar com as minhas filhas e, ao ser abordado por alguma autoridade policial, enfim, ele não enfrentar nenhum problema? Pronto. E ele vai de carro, não vai de avião, né? Seria de carro. Você deu um excelente exemplo com várias características distintas. Primeiro, ele não é seu parente. Segundo, as suas filhas estão viajando com ele em uma viagem nacional. Então, o que acontece? Pai e mãe têm que fazer um formulário, preencher um formulário com a qualificação dos pais, seu nome, o nome de sua esposa, qualificação dos seus filhos, nome deles e etc., qualificação de quem está acompanhando. É importante e recomendável também que diga para onde estão indo e qual o dia de ida e de volta. E a sua assinatura nesse formulário, no papel, deve ser reconhecido firma em cartório. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou um formulário. É um formulário exatamente assim como eu estou lhe dizendo. Padrão. Você pode mostrar Padrão. nessa câmera aqui, que ele pega para você. Aqui, ó. É um formulário padrão, já de justiça. Isso, um formulário padrão. Isso acompanha uma resolução, se eu não estou enganado, 295. Aqui tem uma resolução 131, tá vendo? Mas essa resolução 131 é que estabelece as normas. Uhum. E a 295, se eu não estou enganado, é que traz esses modelos. E aí é exatamente isso que nós falamos. E aí você autoriza a viagem e de volta. Se a data não tiver preenchida, vai se entender que esse formulário tem um prazo de 2 anos. Esse formulário se encontra no cartório, é isso? Esse formulário você pode pedir no cartório, mas no próprio site do Conselho Nacional de Justiça você consegue esse formulário padrão de autorização de viagem. Aqui tem um nome mas que tem um nome internacional, mas também serve para viagens nacionais. É por isso que quando você mostrou, passou na tela, eu vi internacional. Então, o procedimento internacional, se no país eu já teria todos esses cuidados, para fora, então, mais rigoroso ainda. Muito mais rigoroso. Veja só, quando você viaja dentro do país, você pode viajar com um parente até 3º grau. Então, a mãe pode viajar sozinha, sem autorização do filho. Seu filho vai para São Paulo, sozinho com sua mãe, com sua esposa ou com a mãe de seu filho. E nessa viagem, ela pode ir sozinha, comprovando com documentação oficial de que é mãe dele. Se essa viagem for internacional, vamos usar exemplo a sua família novamente, a sua esposa não pode fazer sem a sua autorização. Ah, entendi. Entendeu? Então o pai tem que autorizar essa viagem. Sob pena da interpretação da autoridade do país entender que ela estaria em fuga com essa criança. Exatamente. Não viaja. Não viaja. E são inúmeros os casos
que os pais ficam com seus filhos, quando estão sozinhos, no aeroporto. Não viajam. Nós temos hoje, ainda sobre viagens internacionais, foi esse o ponto, se uma criança é brasileira, mas mora em outro país, um exemplo, em Portugal, comprovando que está retornando para a sua residência, ela pode viajar só com o pai. Não precisa da autorização do outro. Se essa criança ela está viajando acompanhada de um estrangeiro, não pode viajar de jeito nenhum. O estrangeiro não pode pegar uma criança, um adolescente, no Brasil e dizer, eu sou de maior, estou acompanhando e vou viajar. Não pode de jeito nenhum. Não, mas o meu filho, ele passou no teste do Barcelona. Ele é muito bom em futebol e tem um espanhol que está aqui e está levando ele lá para jogar no Barcelona. Eu autorizei. E aí? Autorização judicial. O juiz que tem que autorizar a viagem dessa criança acompanhado desse estrangeiro para um outro país. Devidamente qualificado, sabendo para onde vai, quem é quem, já vão levantar a ficha da pessoa. Exatamente. Concorda comigo, Mark? Nem todo mundo, infelizmente, tem esse apreço que nós temos pelos filhos. Claro. Então, eventualmente, uma família, pelas situações diversas, entrega o seu filho para algo, então o próprio Estado ele vai se debruçar sobre isso. Você, como uma autoridade, não quer falar, mas é porque a realidade do Brasil tem pessoas que vendem os filhos, né? E é isso que ele está querendo dizer, você, claro para você. Tem pais que negociam literalmente os filhos, o que é uma tristeza, mas é por isso que a lei, à luz da lei, isso está muito claro. Para finalizar, para autorizar uma viagem de um adolescente só, nacional ou internacionalmente, em avião ou transporte, né, coletivo terrestre. É possível? É possível sim. Você faz, mas como disse, faz esse formulário preenchendo, dizendo que seu filho vai viajar. Veja só, crianças menores de 5 anos não viajam desacompanhadas. Certo. Elas têm que ter o acompanhamento de 5 a 11 anos. As companhias aéreas já fornecem um serviço em que acompanha o seu filho, um acompanhamento extremamente especial, com todo o cuidado possível, do começo ao fim da viagem. Um funcionário da empresa? Um funcionário da empresa, do começo ao fim da viagem. Ele não sossega enquanto não entregar o filho à pessoa responsável. E se você me permitir, eu vou dar... Para mim é muito importante isso. Veja só. No ano passado, nós recebemos a ligação de um pai que estava em Portugal. E sua esposa e sua filha estava aqui no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió, indo viajar para encontrar com o pai, para passar as festividades de final de ano. Ele não deixou a autorização. A criança não ia viajar. Como é que ele ia fazer um formulário, reconhecer firme e mandar de lá para cá no intervalo de 41 horas? Hoje nós temos essa autorização de viagem eletrônica. Autorização eletrônica de viagem, AEV, que está disponível exclusivamente pela plataforma www.e-notariado.org.br. É realizada uma videoconferência. Nessa videoconferência, o pai, no caso, que estava em Portugal, autoriza, faz uma assinatura eletrônica, o tabelião chancela aquele documento e o documento é disponibilizado no aplicativo e-notariado em PDF durante o prazo de 30 dias. E aqui, eu vou colocar aqui na câmera, é um documento parecido com esse. Todos os detalhes, tudo descrito, né? Tudo descrito. Eu não sei se já está aparecendo. Ele vai botar. Quando aparecer, vai ficar na tela para você também. E vai ter esse QR Code aqui, tá vendo? Então tem todas essas informações. Eu espero que essas informações aqui não sejam verdadeiras, porque está disponível no próprio site do CNJ. Está servindo de referência. Está servindo de referência. E a autoridade, seja no guichê ou na hora do embarque, lê esse QR Code e a criança pôde viajar. Eu já perdi avião. É terrível ficar em aeroporto. Se você estiver na sua casa, na sua residência, você volta para sua casa. Se você não tiver, você ainda tem que programar, ver se tem uma passagem. As passagens caríssimas você compra na hora, mas nesse caso, por causa da autorização de viagem eletrônica, a criança pôde viajar, a esposa pôde viajar e passar as festividades de fim de ano
com seu pai. Tem que buscar as orientações. Claro que a gente está falando de situações emergenciais, poderia ter sido a perda de um parente, algo do gênero, e é por isso que a própria Justiça procurou se modernizar para que isso possa acontecer. Para finalizar, eu queria que você repetisse os endereços eletrônicos aonde esses documentos podem também ser obtidos, porque, obviamente, a gente está levantando aqui, despertando as pessoas para um tema muito relevante. É importante também que você possa, Lucas, dar essa informação, e desde já a gente agradece muito a sua presença, o Lucas Pituba, que é tabelião, e está dividindo essa informação sobre autorização de viagem para menores. Fique à vontade, Lucas. O site é www.e-notariado.org.br. Lá tem o passo a passo. No próprio YouTube tem alguns vídeos que ensinam de forma muito didática como obter essa autorização eletrônica de viagem. Os cartórios são os cartórios de notas. Existem vários cartórios de diversas atribuições, são os cartórios de notas. Nem todos estão habilitados. Aqui em Maceió, nós estamos habilitados, existem 2. Eu não posso dizer com precisão se no estado de Alagoas, mas em Maceió nós temos 2 cartórios habilitados para a emissão dessa autorização de viagem. Quais são os daqui? Hoje nós temos o cartório do 4º ofício, que eu sou representante de lá, que fica no edifício Terra Brasília, ali próximo à Lojas Americanas da Praia, na Avenida da Paz. E temos o cartório, o 2º registro de títulos e documentos de pessoas jurídicas, que fica na Pajuçara, ali próximo à Pajuçara Turismo. E eu me coloco à disposição de vocês, de todos que estão nos ouvindo, para prestar qualquer tipo de esclarecimento, e sempre às ordens, tá bom? Um abraço a todos. Se prepare, a Ana vai distribuir o seu número aí pro povo. 7h22, agradecendo o Lucas Pituba, tabelião. Olha, criança é responsabilidade, tá? E que bom que a lei consegue, né, garantir isso com a viagem com tranquilidade. Tenha um bom dia. Se for viajar, faça autorização. 7